Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu fico perdido, olhando todos os ângulos para entender o que está acontecendo com o mundo. Mas eu tenho uma notícia boa que eu quero compartilhar com vocês, que é a perspectiva do Flávio Bolsonaro já ganhar no segundo turno nas pesquisas do candidato Lula. E como Minas vai participar disso aí, tá certo? Eu tenho falado muito aqui na figura do Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, e eu já disse, né, que o Romeu Zema vai ser o vice, tem tudo para ser o vice do Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro, ele já ultrapassou o Lula nas pesquisas, sem precisar fazer campanha, sem nada, sem aparecer, né? Assim, ele está escondido praticamente, né? Ele não está no noticiário. E ele está subindo nas pesquisas, né? E o Lula está caindo e ele está subindo. Ele já ultrapassa o Lula no segundo turno. E ainda estamos em 1º de março, né? Ainda falta março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nós estamos ainda faltando 7 meses para as eleições. E aí, como fica Minas nessa história, né? Eu digo para vocês que a candidatura do Romeu Zema à presidência da República, na verdade, é uma coisa necessária, né? A pré-candidatura dele é uma coisa necessária, porque nós estamos falando de um governador do terceiro estado mais forte do Brasil, né? Depois de São Paulo, né? Aí vem o Rio, na importância do Rio, né? Culturalmente, estrategicamente. Mas Minas, né? É o segundo maior, né? Reduto eleitoral depois de São Paulo. E tem essa coisa, né, de Minas ser o coração do Brasil. Aqui a gente é o suprassumo do Brasil. Então Minas é um alvo fácil para a política brasileira. E aí eu vou dizer o que está acontecendo nos bastidores aqui em Minas, para você ter uma ideia. Nós temos o Romeu Zema, que vem de 2 mandatos de governador. Quer dizer, ele não era um político, era um empresário bem-sucedido, né, de uma rede de varejo. E chegou à prefeitura, quer dizer, chegou ao governo de Minas Gerais, num estado que é predominantemente forte, né, por forças políticas ligadas ao PSDB e ao PT. Né? As duas forças políticas sempre foram predominantes aqui e muitas das vezes elas trabalham juntas. Né? Na maioria das vezes elas trabalhavam juntas. Então, sempre teve aquele negócio de, né, Dilma Aécio, sei lá o quê, né? Lulécio, né? Anasta Dilma, tinha umas coisas assim. Então, Minas tem uma presença de esquerda muito forte aqui. E o Romeu Zema pegou Minas Gerais num estado assim de falência total. Numa falência, assim, vamos supor, aqui não se pagava os professores, não, 13º, aquela coisa toda, não. O fundo de participação do município, quando chegava, era uma raridade para os municípios, entendeu? Então, nunca os salários dos servidores sempre atrasavam, aquela coisa toda. E, né, no último governo do PT foi um desastre, foi com o Pimentel. E o Zema chegou, não foi Pimentel, depois Anastasia, né? Então nós tivemos 2 governos com a Aécio, depois 2 governos com a Anastasia, praticamente, né? 1,5. E nós tivemos um governo com o PT. Então você põe aí 5 eleições consecutivas, né? Quando não era o MDB, que também era a esquerda da época, né? Com Nilton Cardoso. Então, Minas sempre foi governado pela esquerda. E aí Romeu Zema chega, né, um empresário, uma pessoa simples, de hábitos simples, não é uma pessoa pomposa, não é uma pessoa que gosta de extravagância, não gosta né, assim, ele não é um socialite, entendeu? É um político discreto, prático e objetivo. E fez né, uma restauração na política mineira que é impressionante, porque ele governou durante 8 anos sem crise política. E os servidores sempre recebendo direitinho, tudo em dia, igual, né? No meio de
né, de um momento que a esquerda estava aí presente, né? Então, o Zema, ele tem o apreço da direita e o respeito da esquerda. Então, não é de se desprezar, né, a figura do Romeu Zema. E de todos os candidatos, de todos os governadores de direita, né, que estão no espectro da direita, que já subiram no palanque do Bolsonaro, entendeu? Tanto naquelas manifestações de anistia e tudo mais, de todos os governadores do campo da direita, é o mais crítico com relação a esse governo. E com a fala mais independente. E ele é muito incisivo. E ele é cirúrgico na sua pontuação. Por exemplo, com relação ao 8 de janeiro, ele foi o único governador que lá na época culpou o governo de ter feito aquela armação. Então, é um político que tem uma identidade muito grande com o eleitor do Bolsonaro. Ele está muito próximo do espectro político do Bolsonaro. Ou seja, ele não está próximo. Ele está dentro do espectro político do Bolsonaro. Por quê? Porque é um homem discreto, é um homem simples, né? Tem essa coisa, é um homem honesto, é um homem desprovido de bem material. Ele não gosta de ser pomposo, ele não gosta de desfilar, né, com ostentação. E trabalha calado, trabalha com muita vontade. Então, é um governador que ganhou o respeito não só da oposição, né, como do pessoal da direita e o pessoal do Centrão. É claro que ele podia sair para o Senado, que ele tinha uma vitória garantida para o Senado, né? Mas aí, quando ele coloca o nome dele para presidente, porque, lógico, eu sou governador do estado. Aí você tem o Flávio Bolsonaro, que é um senador do Rio de Janeiro, né, que está pleiteando essa vaga de trabalhar nesse espectro do centro, que foi que começou com o pai dele, o Jair Bolsonaro. E o que o Flávio Bolsonaro tem, além, né, de ser da direita, parceiro do Zema e do Tarcísio de Freitas de São Paulo, né? O Flávio Bolsonaro, ele está imantado. Esse termo, eu estou estranhando esse termo na política, tá certo? O que é um político imantado? O político imantado é aquele que atrai para si, entendeu? As forças. Você pega um imã e coloca, por exemplo, assim, em cima de uma mesa cheia de parafuso, prego, aquela coisa toda, ele sai levantando, aí ele vai catando os ímãs, os pregos vão tudo, né? Tudo que é metal vai juntando no imã. Então, o Flávio Bolsonaro, ele está imantado. Tanto que ele não precisa fazer força nenhuma. Ele não fez força nenhuma para ultrapassar o Lula na pesquisa. Não fez nada. Porque ele foi imantado. Imantado por quê? Porque ele é a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Entendeu? Na ausência do Jair Bolsonaro, que foi, né, decepado aí pelo regime, o Flávio se coloca como uma pessoa necessária, né, dentro desse espectro, porque é o que se identifica com o espectro. Essa alargada que deu no eleitorado, né, no campo da direita. Então, por mais que o Zema seja uma pessoa que tem uma experiência muito grande na parte administrativa e vem governando, né, com muita precisão o estado de Minas Gerais, o Zema não está nacionalmente imantado, né? Ele não tem essa coisa magnética que vai vir para ele, igual o Flávio tem. E o Flávio não está só imantado a nível de Brasil, não. O Flávio está imantado a nível de política internacional, na geopolítica, entendeu? As forças civilizadas do mundo, né, ocidental, né, enxergam no Flávio, né, a expressão daquilo que vai tornar o Brasil mais civilizado dentro
né, da cultura ocidental. Porque você vê aí o Lula defendendo Maduro, que já era, né, defendendo agora o Irã, né, o chefe lá do Irã, lá, o líder espirituoso lá, né, espiritual, né, já eliminado. Então, é um regime teocrático, um regime autoritário, um regime genocida, né, que mata seus patriotas que não concordarem com eles. Então, esse mundo civilizado está se impondo e vê no Flávio a força. Então, ele está imantado de fora para dentro também, né? Então, o Zema sabe disso. O Zema, ele tem que se projetar, ele precisa se projetar, ele precisa mostrar o cacife dele, né? Mas o Zema não consegue crescer no eleitorado de direita por causa disso, porque o Flávio está imantado. Por mais que o Ratinho queira, né, o Caiado queira, o Zema tente, aquela coisa toda, né, eles não estão imantados. Então o Flávio está imantado, ele está no lugar certo, na hora certa, e é o homem certo para isso. É o momento político que tá dizendo isso. Ah, o Flávio é melhor do que o Caiado? É um homem mais preparado que o Caiado? Não é isso que está em jogo. O Flávio é mais preparado que o Ratinho lá? É mais, né, tem mais bala na agulha do que o Ratinho lá? Não é isso que está em jogo. O Flávio tem mais capacidade assim, administrativa do que o Zema? Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o momento político. E o que está em jogo é o seguinte: o Flávio está dentro desse espectro e está imantado por essas forças. Então, o PT, que é um partido extremamente de esquerda, né, tinha no PSDB a direita dele. Então, o eleitorado que era anti-PT votava à direita do PT. E o que estava à direita do PT era o PSDB. Geraldo Alckmin, Aécio, Mário Covas, né, essa turma aí, né? O José Serra. Então, o que se colocava no campo de direita, não porque era de direita, era uma esquerda, mas estava à direita do PT. Então, o eleitor de direita via nessas lideranças, Aécio, né, Serra, Fernando Henrique, Mário Covas, o Alckmin, né? Essa turma aí, como se estivesse no campo da direita em função para enfrentar o PT. Não que eles considerassem 100% direita. Mas quando nasceu o campo da direita, esse espectro do PT, do PSDB, quer dizer, ele foi achatado. Por quê? Porque ele continua sendo uma esquerda e ele não consegue crescer para o lado da esquerda. Deixa eu ver a minha esquerda aqui, né? Por quê? Porque o PT ocupa esse espaço, junto com o PCdoB, PSOL, né, PSTU, os sindicatos, aquela coisa toda. Então, esse centro-esquerda aí que estava aí, com a turma do PSDB na época, e aí você pode pôr o Kassab, né, o PSD, essa turma do União Brasil, né, essa turma aí dos progressistas, né? Então, essa turma aí, que ocupava aquele espectro todinho, né, da direita do PT, do lado direito do PT, eles foram esmagados, né? Eles estão esmagados porque eles têm perfil de esquerda, entendeu? E não são tão esquerda quanto o PT. E eles estão querendo se equilibrar nesse campo da direita, porque o eleitorado da direita foi imantado para o Flávio Bolsonaro. Então, por exemplo, aqui em Minas, você tem a turma da esquerda, né, que é a turma do PT, que está aí, que tem uma presença forte aqui, e tem a turma do PSDB, aí você tem uma essa aí que lidera o PSDB, né, que é aquela que ficava à direita do PT, aqui em Minas, né, o Aécio, mas era esquerda também. Então, eles estão, por exemplo, essa turma que estava à direita do PT, aqui em Minas, né, essa turma do PSDB,
né, da IPPS, essas coisas todas. Esse pessoal, PSD, né? Esse pessoal está assim, como assim, no subterrâneo, né? Eles estão no subterrâneo do campo da direita, querendo sobreviver no campo da direita. Então, como é que eles vão se comportar? Eles vão migrar, né, os seus líderes para ficar trabalhando, né, assim, no segundo plano, no campo da direita, porque no campo de cima, né, quem está aparecendo ali, né, é o Nicolas, né, aquele senador lá, o Cleitinho, né? Então, o Cleitinho e o Nicolas, ele gravitam no campo da direita, mas esse campo da direita que eles gravitam é o reduto onde fica também essa turma do PSDB, essa turma do PSD, aquela coisa toda, entendeu? Então, nas raízes do Nicolas, nas raízes do Cleitinho, estão essas forças políticas que gravitam aí, né, que está assim, num nível mais assim, no subnível, né, no andar de baixo, que são essas turmas, né, que gravitavam aí das forças dos tucanos mineiros. Então, quando o Zema coloca a candidatura dele a presidente, ele está cacifando, né? Ele está querendo criar projeção nacional, né? Mas com certeza ele é o melhor nome e é o nome mais apropriado para ser o vice do Flávio Bolsonaro. É como se ele fosse a vitamina que vai dar, entendeu? Vitalidade para a coligação, para a aliança, porque ele vai trazer Minas com ele. E aí, sabendo disso, Minas começa a se movimentar, entendeu? Por exemplo, o Romeu Zema é do Partido Novo. O Partido Novo é o partido mais alinhado com o PL e com os bolsonaristas. Não é o PL amplo, porque o PL amplo também, né, tem muita coisa ali, mas o PL bolsonarista, né, que é o PL mais resistente, né, o PL que tem mais aquela pegada, né, de vamos libertar o país desse regime. O Novo é o partido que está mais colocado junto com o PL. Então, só que é o seguinte, em Minas, quando o Zema vai para vice, ele vai levar o Novo com ele, entendeu? Mas aí, o candidato do Zema em Minas é o seu vice-governador. E o governador que é vice, olha que curioso, como é que Minas está se movimentando, entendeu? Vai entendendo isso. O vice do Zema, que é o candidato do Zema, né, para a sucessão, saiu do partido que ele estava e foi para o partido do PSD, o partido do Kassab, que tem uma bancada maior do que a bancada do Novo. Então, o Zema conseguiu aumentar o seu palanque aqui com o seu candidato, né, que é o seu vice. Por quê? Porque vai dar mais amplitude, não só dentro do campo televisivo, né, espaço, propaganda, aquela coisa toda, né? Porque a bancada do PSDB é bem maior do que a do Novo, ele vai ter mais tempo de televisão. E aí você tem essa coisa, porque o Kassab, que não é bobo, né, quer colocar, né, se colocar dentro com o poder de barganha do próximo governo junto com o Flávio. Então, por exemplo, quando a Prefeitura de São Paulo, né, ganhou o Nunes, né, o Nunes tinha lá o Kassab colado nele, entendeu? E aí, a princípio, o Nunes, talvez o Kassab não queria o Nunes. O Kassab seria mais interessante o Pablo Marçal, entendeu? Porque ele ficaria mais à vontade com o Pablo Marçal. Então, quando ele ganhou, o Nunes ganhou, quer dizer, o Nunes assumiu o controle do MDB, né, do partido
em São Paulo, e o Nunes já fechou com o Flávio Bolsonaro. Então você tem o prefeito de São Paulo fechado com o Flávio, e você tem um governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, que é uma expressão que ganhou, né, respeito a nível nacional, fechado com o Flávio. Então, sabendo disso, o Kassab já está se movimentando para isso. Então, o Zema vai ser puxado para ser o vice e o PSDB, o PSD, né, vai ganhar uma capilaridade. Por quê? Porque está pegando carona na candidatura do candidato de Minas, né, que está abrindo esse espaço, né? E, olha, o Zema vai deixar o governo de Minas. Então, esse vácuo vai ser de quem? E aí, o senador, que era do PSD, aqui de Minas Gerais, que foi presidente da Câmara do Senado, né? Foi presidente do Congresso na época, que foi o Rodrigo Pacheco, né? Que articulou contra os interesses da direita, contra os interesses, né, da turma aí do Bolsonaro, né? E foi um protagonista naquele 8 de janeiro, foi um protagonista nas eleições de 2022, entendeu? A gente sabe como é que foi, ele sabe também. Então, o Rodrigo Pacheco é um cara que estava pensando em sair da política, por quê? Porque o filme dele é queimado, entendeu? O filme dele queimadíssimo. Só que o Lula precisa de um palanque em Minas. Não tem. O PT não tem nome para colocar em Minas. Por quê? Porque o Zema expandiu tanto que abafou o PT aqui em Minas Gerais. E o PSDB, né, do Aécio também não está desidratado. Por quê? Porque o PSDB tinha que crescer aonde? Do lado direito do PT. Né? A direita do PT. E na direita do PT, quem está ocupando espaço é o Zema. Então o Zema vai ter esse palanque enorme aqui em Minas Gerais. E tem uma coisa mais interessante ainda que eu quero falar para vocês. Não é só, né, a questão do Zema ser puxado para ser o vice junto com o Flávio. Né? É que o Zema tem uma aliança, uma coisa bem acertada, né, com a primeira-dama, a ex-primeira-dama, né, a dama de ferro, né, da direita, que é a Michele Bolsonaro. E a Michele Bolsonaro é uma grande avalista do Zema, entendeu? Ela tem essa parte muito, muito sólida. Eu lembro que na campanha de 2022, né, eu vi o Zema junto com a Michele em palanque, os dois faziam uma química assim, em termos de movimentar a massa. Então a Michele tem uma presença forte. Quando ela junta com o Zema aqui em Minas Gerais, você precisa de ver que loucura que fica. Né? A força da Michele junto com o Zema. Tanto que a Michele ela foi escalada pelo Zema, né, para ir lá no Nordeste, né, na terra do Ciro, peitar, né, a direita que estava querendo fechar com o Ciro e falou, não, nós vamos fechar com, né, o nosso candidato aqui, que é o Requião. Não, Requião não. Como é que chama aquele senador? Lá, né? Esqueci o nome dele. Girão, né? Girão. Então foi o Zema junto com a Michele, foi lá desmanchar, né? Bom, a gente não quer o Ciro Gomes, não, porque o Ciro Gomes ele joga para baixo a nossa campanha. E o Ciro Gomes está no PSDB querendo ficar nesse espectro de direita aí. Ele quer sair, ele quer essa vaga, ele está aí perdido, né? Porque desidratou de uma certa forma que ele ficou sem lugar. Então, o Zema é, na minha opinião, o vice oficial que vai sair com o Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, né? E todo mundo vai querer ser amigo, né, do Flazema, né, do Flávio Zema, dessa vitamina aí, né, dessa chapa vitaminada, porque ela vai contaminar o Brasil.
Não sei se vocês estão percebendo, já existem muitos clipes de inteligência artificial, né? Com uma música aí que está lastrando em todos os ritmos que você quiser saber, né? Você tem ele em rock, você tem ele em reggae, você tem ele em country, você tem ele em sertanejo, você tem ele em baiano, você tem ele em orquestra, em música lírica, sei lá o quê. Você vai achar essa música, né? Que o Flávio quer ser seu amigo, né? O amigo Flávio, que tem um marketing violento, entendeu? Que está colocando o homem aí né, no imaginário coletivo. E você tem também uma coisa que eu tenho falado aqui sobre o presidente Lula, né, que eu falo para vocês. Decifra-o ou ele te devora. Bem, o Lula é um cara que sabe negociar. Negociou na época do regime militar, negociou quando ele foi candidato para ser presidente pela primeira vez, depois ele negociou na quarta, né? Aí conseguiu abrir o leque para receber o apoio da turma do Fernando Henrique e tal, né? Negocia com os bancos, né? Com o sistema financeiro. É o cara que mais abriu as portas para o sistema financeiro. Quem que é? Lula. Entendeu? Tá aí, você vê aí, ó, o escândalo do Master, né? Aí você tem para trás aí, você tem o Real, o Banco Safra, você tem aí o Banco Santos, você tem aí o Bamerino, você tem o Banco Nacional, você tem o Pan-Americano. Essa turma toda que foi quebrando aí, entendeu? Foi nesse governo aí. Então, o Lula está fazendo o jogo que é o jogo dele. Não é o jogo da esquerda, não. Ele está fazendo o jogo dele, que ele foi tirado da cadeia como refém desse governo que está aí. Quando ele foi preso, ele não tinha autonomia. Ele foi preso, pronto. E quando foi solto, ele também não foi solto com autonomia. Ele estava ali, amarrado, subjugado. Entendeu? Sem força nenhuma. Quem tinha força ali era o seu vice e o Alexandre de Moraes, junto com o procurador lá, o Gunei, Gilmar Mendes, essa turma que tinha força, entendeu? Então, mandando nada lá preso, mandando nada solto, para ele, ó, eu tô aqui mesmo de gaiato nessa história, entendeu? E aí eu falei assim, eu vou ver meu lado. Sentou com o presidente Trump e falou assim, olha aqui, meu amigo, já não mando nada lá mais, entendeu? Então, se você quiser botar a culpa, põe a culpa naquela turma lá, que está lá do Centrão, que me colocou como refém deles. Aí o Trump falou assim, ó, conheça a sua história, respeite o seu legado, respeite a sua origem, te respeito. Então, você faz um favor para mim, não se envolva, deixa eu fazer, né, o trabalho de asepsia do Brasil. E aí a gente, né, você fica na sua, a gente popa, manda seu filho lá para a Espanha, deixa ele por lá, entendeu? Agora deixa o campo aberto aí para a gente fazer essa asepsia. Porque você já não está mandando nada mesmo. Entendeu? E é isso que está fazendo. E aí você vai ter, nas eleições de 2026, né, uma explosão de voto para o Bolsonaro, para o Flávio, né, com a parceria do Zema, que eu tenho quase uma convicção disso, né, que não tem outra saída, não tem outra questão imaginável de pensar o Flávio com outro candidato. E o Zema correndo sozinho aí, né? Porque o Zema não vai conseguir ser imantado, ele não vai conseguir entrar no eleitorado que é dele, mas está com o Flávio. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, ele sabe disso, né? E o Zema não vai perder esse legado dele. Ora, estou saindo de governador, de 2 mandatos, vou assumir a vice, vou ser promovido. Vou ser o vice-presidente, vou ser o segundo homem mais importante do país. Lógico, está natural isso. Entendeu? E Minas vai fazer esse trabalho, né, de carregar essa candidatura junto com o Rio, São Paulo e o Nordeste. E aí vem a presença da Michele, né, que a Michele tem um trabalho fantástico no Nordeste. Então, esse ano não vai ser igual aquele que passou, né? Então,
no meio de tanta notícia aí que está impactando o mundo, né, eu tenho esse editorial de hoje falando sobre a presença do Zema, né, nesse movimento que vai trazer, né, a libertação do Brasil, né, desse regime que está aí, que se colocou aí, né, que é muito ligado ao Irã, né, que é muito ligado ao Maduro, né, que é muito ligado à Rússia. Então, você vê que no campo, né, a cultura ocidental está, né, fazendo uma espécie de asepsia global, né? Esses regimes que tem, né, submete a mulher numa condição quase, né, não humana. Olha, vocês têm que ficar aí usando, né, vocês não podem sair sem nada e tal. Pode ter, né, um homem pode ter várias mulheres. Quem achar ruim a gente mata, aquela coisa toda, entendeu? Então, o mundo civilizado está se impondo, de uma certa forma, entendeu? E a inteligência artificial, ela veio hoje para trazer o quê? Aquilo que é o que estava já encaminhado, que é a globalização. É lógico, a inteligência artificial vai colocar todo mundo falando a mesma língua. Todo mundo entendendo todo mundo, o mundo se entendendo. Entendeu? As fronteiras vão ficar mais, assim, mais transparentes. Né? Por quê? Porque o mundo vai entender que nós somos todos um povo só. Através da inteligência artificial, a gente vai poder escutar a realidade do Irã, a realidade do México, a realidade da Venezuela, da Rússia, da Ucrânia, da Europa, sem precisar falar outro idioma. Entendeu? E essa é a transformação que a gente está passando. E aí, para aqueles que esperam essa coisa da anistia, né, que foram injustiçados naquela coisa desumana do 8 de janeiro, porque aquilo aí é anticivilização. Né? O cara ganha o poder, né, põe uma base ali para fazer uma ruaça dentro dos prédios dos três poderes para culpar inocentes. Isso não é coisa de civilizado, isso é coisa de gente que não... Entendeu? Então, o Brasil entendeu isso. Esse pessoal que eles falam assim, os indecisos, os neutros, né? Essa turma entendeu isso. Viu que é isso mesmo. Eles estão aí calados, né? Não sou nem Bolsonaro, não sou Lula, mas eles viram o que foi o 8 de janeiro. Uma pessoa com 2 neurônios saca o que foi aquilo lá. E percebe o que o STF virou hoje no Brasil. Então, eu digo para vocês que estão nessa expectativa, que foram injustiçados, entendeu? Nós estamos de plantão aqui, acompanhando tudo, entendeu? E aquilo que eu te falei, o Brasil é um grande transatlântico. Você não dá um cavalo de pau num navio tão grande assim. Ele vai virando, ele está virando, ele está virando. Ele está virando, está virando. E lá na frente, vocês que tiveram esses desgostos aí, vão ser recompensados, vão fazer parte da história do Brasil, entendeu? E quem sabe nós teremos aí um memorial, né, desses brasileiros, né, que sofreram essas agrúrias, né, nesse momento de opressão que o Brasil viveu e que propiciou, né, que muitos brasileiros ficassem sobre aviso, em sentinela, né, de plantidão, para poder responder, né, à altura, para evitar essa coisa que é a anticivilização, né? Porque o 8 de janeiro foi a anticivilização. Alguém que assume um país, um governo, não inventa uma merda daquela para prender inocentes. Tá bom? Então tá aí. Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 889 da CCI. Já vai para 900, hein? Nós estamos perto dos 1000. Eu falei quando chegar no 1000, né, nós vamos fazer outro projeto, porque 1000 vídeos da CCI é muita coisa. Tá bom? Então, essa é a Comissão Cidadã. Eu sou João Paulo, estou falando direto de São João do Rei, capital de Minas Gerais. O estado do governador Zema, do vice-governador do Brasil futuro, entendeu? Que vai dar uma contribuição fantástica. O Zema tem uma história, ele tem um compromisso com o Brasil. Ele vai ser uma peça importante na política do Flávio, entendeu?
porque é um homem que entende de engrenagem. Ele vai estar ali, ele, né? Você tem o Rogério Marinho ali, que é um conselheiro, que é um homem que tem uma visão, uma capacidade intelectual, uma maneira de se colocar, né? Que é um homem polido, né? Que vai estar ali coordenando a campanha do Flávio. Então, vão com fé, que quem tem fé não perde as esperanças e nós vamos chegar lá. Tá bom? Então tá bom. Tô deixando aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Fevereiro acabou. Fevereiro é um mês pequeno, né? Tem carnaval, tem muita coisa, tem volta às aulas, tem muita despesa, impostos para pagar, e aí ferra todo mundo, né? Ferra inclusive a CCI. A CCI fechar. Fevereiro para a CCI é um desastre. Entendeu? Então nós estamos com caixa bem baixo. E aí aqueles que ainda tiver coração, tiver disposição de continuar ajudando, a gente conta aí com a colaboração de vocês, tá bom? Comente. Quero ver a sua opinião. O Zema será o grande nome que vai levantar, que vai vitaminar a chapa Flávio Bolsonaro? Fica essa pergunta para você. Um abraço.